Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma alegria, uma honra compartilhar ao mesmo tempo o espaço que vocês. Eu sou o professor Antônio, vocês já me conhecem. E antes de começarmos a nossa aula de língua portuguesa, eu tenho dois recados da direção para vocês. Primeiro, se você está acompanhando as aulas pela TV, pela TV aberta, vem tranquilo, tome nota, use este método de estudo, que ele, além de ser eficiente na aquisição de línguas, no processo de aquisição de línguas, ele vai te ajudar na resolução das atividades que você pega quinzenalmente na escola, ok? Agora, se você está logado com o Aula Paraná, com o @escola, não se esqueça de responder a chamada obrigatória e registrar a sua presença no sistema, ok? Além disso, interaja na plataforma, ela é feita para você. Vamos então começar a nossa aula. O que vamos estudar hoje? Retomar a poesia, o conto e o romance da geração de 45. Na sequência, vamos retomar, na verdade, a poesia cabralina, do João Cabral de Melo Neto, reconhecendo os efeitos de sentido decorrentes de escolhas de palavras e da pontuação. Num terceiro e último movimento, vamos novamente retomar Clarice Lispector com o seu conto e o grande escritor João Guimarães Rosa com o seu romance, identificando elementos da narrativa, reconhecendo efeitos de sentido decorrentes da escolha de palavras, expressões e do uso de advérbios e reconhecendo efeitos de ironia de um texto, ok? Vamos juntos. Pessoal, aqui vocês têm no ecrã, na tela, as três imagens, Cabral à direita, Clarice ao centro e Rosa à esquerda, né? Esses são, provavelmente, é a tríade de 45, né? Existiam outros autores, mas esses são os principais, nós vamos retomá-los hoje. Qual que é o recorte da nossa aula? A gente vai ler um fragmento de um poema chamado O Rio, de 1953. Num segundo movimento, a gente vai ler Uma Galinha, que é um conto da Clarice Lispector. E, finalmente, vamos ler um parágrafo do Grande Sertão Veredas, de 56. Já destaco para vocês algumas características desses textos. O João Cabral tem uma arquitetura muito peculiar. É um trabalho cerebral, quase calculado do autor. A Clarice, a principal característica são as entrelinhas. Não é tanto aquilo que está explícito no texto, mas o que está entre as linhas. E, finalmente, a ornamentação verbal do Guimarães Rosa. Vocês vão perceber isso no final da aula. Então, sigamos. Nosso recorte. O Rio, ou relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife, 1953. Há um subtítulo, Da Lagoa da Estaca a Apolinário, é o rio nascendo. Acompanhem comigo a leitura. Sempre pensar em ir caminho do mar, para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar, sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras, de que só sei por ouvir contar, pois também como gente não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Observem que é o próprio rio cantando a sua história, né? À direita vocês têm aí o mapa hidrográfico do rio Capibaribe, né? Ele atravessa Pernambuco inteiro, ok? Então, primeiro quiz para vocês, jogo rápido. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que define a figura de linguagem empregada nos versos. O recorte está à esquerda, são duas as opções, letra A, aliteração, letra B, personificação. Vocês são capazes de responder essa questão objetiva? Respondam aí que eu já volto comentando com vocês. Gente, essa questão objetiva é bem fácil, né? A gente já tem estudado as figuras de linguagem há algum tempo. Qual que é a resposta correta? Letra B, a personificação, também chamada de prosopopeia. Ela consiste na humanização
de seres inanimados, de seres que não são humanos, né? Veja, o rio aqui ele pensa, aqui ele sente. Vou reler com vocês o fragmento. Sempre pensar em ir caminho do mar. Para os bichos e rios nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar, sei que se sente o mesmo e exigente amar. Ficou claro? Então sigamos. Primeira atividade discursiva para vocês. Essa vai exigir um trabalho maior de vocês de interpretação. O recorte é o mesmo, são dois comandos. Primeiro, letra A. Que efeito de sentido essa figura de linguagem produz? Qual figura de linguagem? A personificação, a prosopopeia. Letra B. Você reconhece outra figura de linguagem nesta passagem? Novamente, vou deixar com vocês aí o trabalho de interpretação. Eu já volto comentando o gabarito. Gente, tranquilo, né? Vamos às nossas hipóteses de leitura.
A prosopopeia humaniza o rio e lhe confere atributos humanos. É ele mesmo quem pensa, sabe, sente e canta seu retirar para o mar. Letra B. Note-se, para além da personificação, a anáfora e as rimas recorrentes e características do autor. As rimas do autor aqui são toantes, né? E a anáfora é a repetição de certas palavras. Observem rios, por exemplo, aqui mar, que se repete, né? Isso é muito característico do autor. Sigamos, minha gente. Continuando a nossa leitura. Os rios que eu encontro vão seguindo comigo. Rios são de água pouca, em que a água sempre está por um fio, cortados no verão, que faz secar todos os rios. Rios todos com nome, e que abraço como amigos. Uns com nome de gente, outros com nome de bicho, uns com nome de santo, muitos só com apelido, mas todos como a gente, que por aqui tenho visto, a gente cuja vida se interrompe quando os rios. Atividade 2. A partir da sua leitura do fragmento, responda. Letra A. Que figura de linguagem explícita sustenta a analogia entre a gente e os rios? Letra B. Por que esta estrofe se encerra abruptamente, de repente? Que efeito de sentido é possível inferir a partir desse recurso estilístico? Respondam aí, releiam com atenção essa questão um pouco mais difícil, né? Eu já volto comentando com vocês as hipóteses de leitura.
Gente, antes de irmos ao nosso gabarito, eu queria recomendar veementemente este livro, é uma obra-prima. É um rio que conta a sua própria história, da nascente ao mar, e conta as pessoas que encontra no barranco, os rios que é cortado, tá? É uma obra-prima. Mas vamos juntos aqui. Que figura de linguagem explícita sustenta a analogia entre o rio e as pessoas, a gente? E finalmente, por que esta estrofe se encerra abruptamente, tão de repente, né? E que efeito de sentido é possível inferir a partir desse recurso estilístico? Pois bem, é a comparação que sustenta a analogia entre os rios e a gente. Observem o conectivo como explícito. Letra B, note o emprego peculiar da pontuação no último verso, que se interrompe de repente com um ponto final, mas deixando o sentido insinuado. De fato, a poesia mimetiza, ela simula, ela imita a comparação entre os rios e a gente, cuja vida se interrompe como um rio, abruptamente. Ok? Sigamos. O outro Recife, casas de lama negra, aplantadas por essas ilhas. Na enchente da maré, elas navegam como ilhas, casas de lama negra daquela cidade anfíbia que existe por debaixo do Recife contado em guias. Nela deságua a gente, como no mar desaguam rios, que de longe desceu em minha companhia. Nela deságua a gente de existência imprecisa, no seu chão de lama, entre água e terra indecisa. Observem aqui ó, à direita, esta imagem é o mangue, né, do Recife. É essa gente que ele está falando, é dessa gente que o rio está comentando. Então, segundo o quiz, jogo rápido, considere o fragmento em destaque e assinale a opção que melhor define essas casas mencionadas no texto, uma questão lexical. Essas casas são, letra A, mucambos, letra B, sobrados. Respondam aí objetivamente essa questão, eu já volto comentando com vocês. Gente, qual que é a resposta correta? Mucambos. O que são mucambos, minha gente? Está aqui uma imagem. São casas erguidas em palafitas na beira dos rios e dos mangues do Recife, né? É uma expressão regionalista. São esses casebres. É assim a favela do Recife, diferente da favela, por exemplo, do Rio de Janeiro, que sobe morros, ou de São Paulo, né, que você não vê fim e são em terreno plano, né? As do Recife são assim, quase anfíbias. Vamos então agora entrar em Clarice Lispector, Uma Galinha, 1960. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma, desde sábado encolhera-se num canto da cozinha, não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Atividade 3 para vocês, minha gente. O recorte em destaque. Letra A. Qual é o tipo de narrador que abre o conto? Letra B. Que efeito de sentido o primeiro período da narrativa insinua e o período seguinte completa? Letra C. Qual é o conflito gerador da narrativa? Ele já está aí. Eu já volto comentando com vocês.
Vamos junto, minha gente. Quais são as hipóteses de resposta? Pois bem, letra A, narrador onisciente em terceira pessoa. A gente observa isso pela conjugação verbal mesmo, né? Não há um eu narrando a história. Letra B, a galinha de domingo é o prato principal do almoço em família. E a indicação das horas, precedida da conjunção causal, porque, produz um efeito de ironia. A protagonista pode morrer, mas há uma negativa que a salva. Quem é a protagonista? A galinha. Letra C, o fato dela ser uma galinha destinada ao prato principal de domingo. É essa a ironia, não é? Sigamos. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou o tempo da cozinheira dar um grito e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava, outros, com dificuldade, tinham tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo, surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava e dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas 2 capacidades, a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausando como num campo, embora a pequena cabeça traísse, mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar.
Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Atividade 4, minha gente. A partir da sua leitura, o recorte abaixo, responda: qual o efeito de sentido o advérbio de negação da penúltima oração e as duas conjunções que se seguem produzem no texto? Respondam aí, eu já volto comentando com vocês.
Gente, para ajudar, observem que já estava destacado no recorte a negação e as duas conjunções. Vamos à nossa hipótese então? A negação não e a conjunção adversativa mas, seguida do intensificador mais, produzem o efeito de humor, de quebra de expectativa e de ironia, pois implicitamente o narrador ironiza as convenções socialmente atribuídas a nós, humanos, né? Sigamos. Agora sim, Grande Sertão Veredas. Esse romance monumental começa assim. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei-me em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo. Povo prascóvio, mataram, dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado sertão é por os campos gerais afora dentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima, para os de Corinto e do Curvelo. Então, o aqui não é dito sertão? O Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgem dessas lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O Senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Questão 5 para vocês, minha gente. A partir da sua leitura do fragmento, responda. Estão aí as 3 primeiras linhas do romance Grande Sertão Veredas e o enunciado da questão é: que tipo de narrador abre o romance? Por que a narrativa se abre com um travessão? Que tipo de discurso se realiza nessa passagem inicial do romance? Releiam esse fragmento, respondam, eu já volto comentando com vocês.
Nossa última questão, minha gente. Quais são as hipóteses de resposta? É o narrador protagonista que começa a contar a sua própria história para um senhor. É um diálogo em discurso direto, por isso o travessão marca o início do romance. O senhor ri certas risadas, ele diz logo nesse primeiro parágrafo a esse interlocutor. Questão 6, minha gente, mais uma. Refletindo sobre a descrição do sertão, palavra portuguesa que surge na carta de Pero Vaz de Caminha, e também sobre o sentido do neologismo prascóvio, que é ignorante, explique a relação entre o espaço e a população a partir destes recortes. Respondam aí, eu já volto comentando. Vamos lá, minha gente, quais são as hipóteses de leitura? Para o ex-jagunço Riobaldo, esse o protagonista e narrador, o povo é prascóvio e o sertão um lugar de imensidão. O espaço do sertão é caracterizado pela dispersão de moradias, portanto de população. O sertão é imenso, além disso, a necessidade de resolução de conflitos pela ausência das instituições do Estado retratam o sertão como um lugar violento e o povo sem instrução, por isso ignorante. Lembremos que este era um retrato de um determinado período histórico e regional, mas que também é universal. O sertão está em toda parte. Resumindo, minha gente, retomamos a poesia, o conto e o romance da geração de 45, redescobrimos a poesia cabralina, engenhosa e bem talhada, retomamos o conto clariciano, epifânico e com fluxo de consciência e, finalmente, o romance rosiano, universal e regional ao mesmo tempo, inovador em sua linguagem. O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Deixo sempre um abraço carinhoso em todos vocês e não se esqueçam, todo abismo é navegável a barquinhos de papel.